Uma cidade está sob ataque. Uma garotinha corre com sua mãe. Uma casa desaba e a garotinha fica sozinha. Uma mão faz um gesto e chamas envolvem a garota. Tóquio, dias atuais. Um homem, Mikami Satoru, comenta rapidamente a trajetória de sua vida até seus 37 anos sem uma namorada. Ele se encontra com o novato de sua empresa, Tamura, e uma garota. Ela se apresenta, Sawatari Miho, e Satoru a provoca. A garota fica preocupada, mas Tamura conta que ele só está brincando e comenta que encontrou um bom lugar com ótimo yakiniku. Satoru entende que conselhos Tamura quer pedir e decide parabenizá-lo. Um grito na multidão e um homem corria com uma faca em mãos. Tamura protege Miho. Satoru o empurra, é esfaqueado e o agressor foge. Tamura corre até seu veterano que desabou no chão. Satoru sente algo quente e uma voz anuncia que ele adquiriu resistência ao calor. Ele não acredita que morrerá após ser esfaqueado, e a voz anuncia que ele adquiriu resistência à perfuração, assim como resistência a ataques físicos. Tamura liga para a emergência. Satoru fala da dor e do sangue. A voz anuncia a aquisição da anulação de dor e a criação de um corpo que não precisa de sangue. Satoru se vira e pensa para Tamura ficar quieto. Então sente frio e adquire resistência ao frio. A resistência ao frio e ao calor gera uma nova skill, resistência à flutuação termal. Sentindo a morte se aproximando, Satoru pede para Tamura jogar seu computador na banheira. A voz anuncia falha por falta de informações e adquire resistência à corrente elétrica, junto com resistência à paralisia. Tamura revela que só queria exibir sua namorada. Satoru pede para ele fazê-la feliz e dar um jeito no computador, e pensa em ser mais agressivo na próxima vida, já que morrerá virgem. A voz anuncia a aquisição da habilidade única, Predador. Satoru divaga sobre um homem virgem aos 30 anos se tornar um mago. Então ele, perto dos 40, seria um sábio, talvez até um grande sábio. A voz anuncia a aquisição da habilidade extra, Sábio, e a transformação dela para a habilidade única, Grande Sábio, ou Daikenja. Satoru pede silêncio e entra em seu descanso. Ele acorda, mas não sente nada e nem vê nada, como também não sabe onde está. Então se lembra do que aconteceu e tenta se manter calmo. Depois nota que não sente dor ou frio e nem consegue abrir os olhos, como também não sente seus braços e pernas, mas sente que consegue se mover, que tem sensação. Ao sentir uma rocha, deduz que não está no hospital. Ele sente uma planta, então pensa na sua boca e voz, mas nada sai. A planta se dissolve e ele a sente permeando através de seu corpo. Então percebe que tem algo estranho e enquanto pensa nas suas dúvidas, sua voz mental muda. Ele começa a fazer experimentos e descobre que é um slime. Com o passar dos dias, ele vê as conveniências de seu novo corpo, como não precisar dormir ou se alimentar, mas que continua absorvendo as plantas porque não tem o que fazer. Ele se pergunta por onde essas plantas vão, já que não caga. Uma voz explica que elas são estocadas no estômago da habilidade única, Predador. Ele reconhece a voz de quando foi esfaqueado e pergunta quem é. A voz responde que é o efeito da habilidade única, Daikenja, que aumenta a velocidade de reação. Ele pergunta o que seria o Predador. Daikenja explica que o Predador analisa objetos guardados no estômago, podendo adquirir suas habilidades e mimetizá-los. O estômago estoca os objetos ingeridos e isola objetos amassadores que não podem ser analisados. Satoru fica preocupado por ter uma habilidade tão boa, mas pede para analisar a planta que ingeriu. Daikenja relata que é uma erva preciosa, a Hipocote, que cresce em ambientes ricos em magículas e que é usada em poções de cura. Satoru pergunta sobre magículas. Daikenja começa uma explicação extensa, mas é interrompida pelo Satoru pedindo uma explicação simples. Então ela fala que são os blocos de construção da vida em todos os seres mágicos. Analisando tudo o que lhe foi dito, Satoru conclui que consegue criar e estocar poções de curas feitas de Hipocote, e começa a devorar todas as Hipocote e processá-las em poções. Ele faz uma pausa em cima de um minério e pergunta qual o valor dele. Daikenja responde que é um minério de magipedra, minérios que absorveram magículas por muito tempo, muito valioso. Com essa informação, ele decide absorver todas as magipedras e Hipocote da caverna, mas acaba se empolgando e cai dentro da água. A princípio ele fica preocupado, mas tem uma ideia: absorver a água e expulsá-la, adquirindo a habilidade de propulsão à pressão d'água. Ele acaba indo tão rápido que bate na borda, sai voando e colide em algo. Ele sente que bateu em algo, mas não sentiu dor. Daikenja explica que é por causa da anulação de dor, mas que recebeu 10% de dano, e a habilidade particular auto-regeneração é ativada. Enquanto pensa que precisa ter mais cuidado, uma voz pergunta se ele, a pequena criatura, o ouve.
Satoru reclama em seu pensamento que não consegue falar. A voz insiste e ele o chama de careca. A voz fala que ele tem coragem de chamá-lo de careca e solta um rugido. Depois fala que tentou ser gentil, já que não recebe visitas há muito tempo, mas parece que ele tem um desejo pela morte. Satoru pede desculpas desesperadamente, já que não sabia que seus pensamentos podiam ser lidos e que ele é apenas um pequeno ser sem olhos ou boca. A voz ri, pois entende o motivo dele ter falado aquilo e oferece uma forma de ver com uma simples condição: não temê-lo quando puder vê-lo e conversar com ele novamente, pois foi selado há 300 anos e tem estado terrivelmente entediado. Satoru aceita a condição, apesar de estar curioso sobre o selo. A voz fala da habilidade detector de magia, que detecta as magículas ao redor. Satoru tenta e adquire a habilidade extra detector de magia. Ao perguntar sobre o extra, Daikenji explica que são habilidades com poder e eficiência de magnitude maior que as normais, e pergunta se ele quer usar a habilidade. Satoru escolhe sim e o mundo toma forma. Então ele corre até a água e vê seu reflexo, um slime. Depois volta para falar com a voz e se assusta com o dono dela, um dragão. O dragão se apresenta, Verodora, o dragão do Ventaval, um dos 4 dragões verdadeiros, e pergunta da promessa. Satoru mente dizendo que não está com medo e que voltará depois para conversar. Verodora o manda esperar, já que slimes normalmente não pensam e ele tem autoconsciência, deduzindo que ele seja um único, um ser com habilidades extraordinárias. Satoru diz que era humano, morreu e agora está desse jeito. Verodora fala que ele é um reencarnado, que ele nasceu nesse mundo de uma maneira bem rara, que ocasionalmente aparecem seres vindos de outros mundos, mas ele é o primeiro reencarnado, já que não é comum resistir à viagem entre mundos na forma de alma, que os seres vindos de outros mundos são chamados de forasteiros e ganham habilidades especiais quando cruzam para este mundo. Satoru deduz que foi assim que adquiriu suas habilidades, que talvez tenha outro japonês nesse mundo e decide procurar esses forasteiros. Verodora fica triste e pergunta se ele já vai. Satoru decide ficar mais um pouco, deixando o dragão alegre, e pergunta sobre o selo. Verodora conta que sem querer destruiu uma cidade, então uma pessoa veio destruí-lo e que ele deu uma leve subestimada no começo, mas depois ficou sério e acabou perdendo. Satoru pergunta quão forte era o oponente. Verodora diz que ela era uma heroína, abençoada com proteção divina, e o superou com habilidade única, ruptura absoluta. Então o selou usando o aprisionamento infinito, e que ela se chamava de Invocada. Satoru pergunta a diferença entre Invocada e Forasteiro. Verodora diz que precisam de mais de 30 magos para trazer um para este mundo, que é esperado que eles sirvam como armas para o Invocador, que lança uma maldição para eles não o desobedecerem. Satoru acha isso horrível e fica irritado. Verodora diz que a sobrevivência do mais forte prevalece como verdade neste mundo. Satoru pensa que se sentiu triste por ficar sozinho por 37 anos, então nem consegue imaginar como seria passar 300 anos sozinho. Ele tem uma ideia e sugere deles se tornarem amigos. Verodora fica indignado com a ideia de um slime ser amigo de um dragão, mas não a recusa, que talvez pense na proposta. Satoru diz que insiste, caso contrário irá embora. Verodora aceita a ideia, e eles apertam as mãos. Satoru narra que essa é a história de como ele morreu, reencarnou com o slime e se tornou amigo do dragão da ventania, Verodora, livre daquela vida sem surpresas, e se pergunta se Tamura destruiu o computador. Tamura joga o computador na banheira como foi pedido, deseja que seu senpai descanse em paz e que dará o nome dele para seu filho. E esse foi o episódio 1.